O simulador do INSS mostra um número, mas ele não mostra o que está faltando. Se você trabalhou algum período sem carteira assinada, sem MEI, sem contribuição individual, esse tempo simplesmente não existe para o INSS. E o pior, você pode estar contando com ele para se aposentar sem saber que ele nunca foi registrado. Isso muda o valor da sua aposentadoria. Às vezes muda também a data em que você pode pedir. O trabalhador raramente confere o próprio histórico. A maioria confia que, se trabalhou, o tempo está lá. Mas o CNIS, que é o extrato que reúne todos os seus vínculos e contribuições, é montado com base no que a empresa informou, não no que você realmente trabalhou. Se a empresa não recolheu, não declarou ou fechou sem regularizar nada, esse período simplesmente não aparece. O custo disso não é abstrato. São anos de trabalho que não contam para o tempo mínimo de contribuição. É a aposentadoria que demora mais para sair, ou que sai com um valor menor do que deveria. Quando o trabalhador descobre isso a tempo, ainda dá para corrigir. Quando descobre só na hora de pedir o benefício, o prejuízo já está feito. Primeiro ponto: nem todo período sem carteira assinada está perdido. Se você trabalhou de carteira assinada e a empresa não recolheu o INSS, isso é um problema do empregador, não seu. A lei garante que esse tempo pode ser reconhecido, mesmo que a empresa tenha falhado. O erro mais comum aqui é achar que, por não estar na carteira, o período não vale nada. Não é bem assim. Com prova de vínculo, como testemunha, recibo, mensagem ou processos trabalhistas, dá para pedir o reconhecimento desse tempo no INSS ou na Justiça. Segundo ponto: trabalho informal, sem qualquer vínculo, é outra história. Se você trabalhou como autônomo, diarista, motorista de aplicativo ou qualquer atividade sem registro nenhum, esse tempo só conta se você contribuiu como contribuinte individual. Muita gente trabalha anos nessa condição achando que está acumulando o tempo, só por estar na ativa. Não está. Sem contribuição, não existe tempo de serviço para o INSS e dá para fazer contribuições retroativas em alguns casos, mas existem regras e prazo específico para isso. Terceiro ponto: existem períodos que o INSS reconhece automaticamente, o trabalhador não sabe. Serviço militar, alguns tipos de licença, período de auxílio-doença recebido pelo INSS. Esses períodos entram na contagem, mas o sistema nem sempre computa certo. Um exemplo comum: trabalhador que recebeu auxílio-doença por 6 meses e, na hora de somar o tempo total, esse período simplesmente não aparece no cálculo. Isso muda o resultado final e o trabalhador só descobre se for atrás, comparando o extrato com a própria história de vida. Agora, o que o INSS raramente conta? Existe um documento chamado CNIS, que você pode solicitar e conferir linha por linha, comparando com a carteira de trabalho, extrato do FGTS, contra-cheque e qualquer prova que você tenha guardado. O INSS não vai te avisar que um período está errado ou ausente. Isso é você quem precisa verificar, ou alguém que analise isso por você antes de dar entrada no pedido. Quem faz essa análise antes de pedir a aposentadoria quase sempre descobre tempo a mais, e tempo a mais significa valor maior ou aposentadoria mais próxima. O erro de maior impacto aqui é simples de entender e caro de sentir. É achar que o INSS está correndo só porque é um sistema do governo e dá entrada no período sem conferir nada. O trabalhador pede, o INSS analisa só o que está no sistema e o benefício sai menor do que deveria ou é negado por falta de tempo suficiente. Depois disso, corrigir é mais difícil. Às vezes existe recurso, às vezes exige ação judicial e sempre exige tempo que já podia ter sido evitado. Então, guarde isso. Trabalho sem carteira assinada não significa tempo perdido automaticamente, mas significa que você precisa conferir. Comprova se esse tempo está contando. Antes de pedir qualquer benefício, confira o CNIS. Compare com sua história real de trabalho. Direito previdenciário tem prazo e o que você recebe do INSS pode não ser o valor correto se esse tempo não foi levantado direito. Se você trabalhou algum período sem registro e não sabe se esse tempo está contando para a sua aposentadoria, me chama no WhatsApp. Analiso o seu caso e te digo o que é possível fazer. Salve esse vídeo. Você pode precisar dele mais para frente ou conhecer alguém que precise. Comente aqui embaixo. Leio todos os comentários.